Você pode concluir. Amém. Eu sei que quando a gente começa a pregar 8h37 da noite, os irmãos já olham o relógio, né? Eu já subo aqui, já está todo mundo... Será que ele vai pregar ainda? Mas nós vamos... Fique tranquilo. Fique tranquilo que eu não me alongarei além do necessário, porque muita coisa Deus já falou aqui, já fez, né? Durante o momento de louvor a gente se alongou um pouco, mas boa parte do que eu sentia para fazer já começou a acontecer. Mas ainda há curas para acontecer, amém? Ainda há batismo no Espírito, ainda há salvação, ainda há coisas que Deus quer despertar na fé de pessoas aqui. E eu orava pedindo a Deus, tentando entender o que Ele queria desse momento da palavra, ao longo do culto. E eu entendi que agora era o momento de abrirmos a Escritura e de embasarmos aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer. E quando a gente expõe a verdade da Escritura, até quem não entrou no primeiro momento aqui vai entrar, amém? Porque eu sei que teve gente que não veio à frente, mas que precisava desse fogo, desse revivamento, desse despertamento, mas ficou lá no lugarzinho quietinho. Deus vai te pegar aí onde você está, amém? O Espírito Santo vai de fato borbulhar dentro de você. Você vai sair daqui aquecido pelo Espírito de Deus, amém? Senhor, eu oro nessa noite, Pai, para que todo pensamento se submeta ao conhecimento de Cristo, à obediência de Cristo, que a gente possa acessar esse lugar sobrenatural de Deus, esse lugar de fé, de confiança. Há pessoas aqui que precisam disso, muitos corações aqui precisam ser despertados. Eu coloco nosso coração totalmente submisso e obediente à Tua Palavra, em nome de Jesus. Abre comigo Mateus capítulo 14, rapidamente. O início do Novo Testamento, Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós vamos ler do 22 ao 34. Pastor Israel, ele já antecipou para vocês o tema da escola bíblica do ano que vem, porque nós conversávamos sobre a necessidade de voltar a falar sobre Jesus. Os sermões, as parábolas, os ensinos de Jesus, e a profetisa Cat confirmou isso numa reunião nossa. Vamos falar sobre Jesus. E o tema do que eu quero trazer essa noite está alinhado com o que vai ser trazido na escola bíblica, onde a gente vai falar dos evangelhos, falar do que Jesus fez, dos milagres, das parábolas. Voltar a aprender com Jesus, aquilo que Ele ensinou. O tema que eu quero trazer essa noite é viver o sobrenatural, ouvindo e vendo Jesus. Amém? Quem sabe você desanimou no meio da caminhada porque você prestou atenção nas circunstâncias. Todos nós passamos por situações, nós vemos muita coisa. Nas 24 horas de um dia, a gente acorda às vezes, a gente faz a nossa devocional, a gente ora, a gente tem o nosso momento com Deus, mas aí logo que sai daquele momento, já começa a trabalhar, já começa a atender telefone, olhar mensagem, e logo os problemas aparecem e a gente tende a esquecer do que Jesus falou, tirar os olhos dele. Eu sei que eu posso estar falando algo muito básico, muito elementar. Eu ficava aqui, Senhor, é isso mesmo que a gente tem que falar? Falar sobre fé, falar sobre confiança, confiar em Deus. Parece uma coisa muito óbvia, não olhar as circunstâncias, mas muitas vezes eu fui reprovado nisso. Então você pode estar cheio de conhecimento, mas você só vai ser aprovado se você praticar. Na hora que a circunstância se abate contra você, você tem mantido seus olhos em Cristo, no que Ele falou. Então, para a gente acessar esse lugar do sobrenatural, a gente precisa continuar olhando para o que Jesus falou. Qual é a palavra que você recebeu? Enquanto eu orava aqui, por muitos eu dizia isso. Reaviva as profecias, reaviva aquilo que Ele falou com você no seu quarto. Não olha para o relatório do médico, não olha para o relatório do desemprego, da situação, dos discursos, sabe? Tem muito discurso pesado vindo contra a gente. Chega o final do ano, não é verdade? Começam a falar lá na sua empresa, o barco vai passar. A barca, né? Meu pai falava barca. Final do ano vai passar a barca lá na empresa, que vai levar um monte de gente, vai ser mandado embora, vai ter corte. Muitos discursos, sabe?
que querem abater a sua fé, que querem tirar os seus olhos de Cristo, muitos discursos. E eu quero alimentar o teu coração de fé com a palavra, de esperança, para que você mantenha os teus olhos em Jesus. Mateus 14, 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quem já experimentou o vento contrário? Oh, meu Pai. Tem dia que acontece tanta coisa errada. Jesus subiu ao monte para orar, mas aqueles que ficaram sozinhos ali estavam passando pelo vento contrário. Na quarta vigília da noite, nas mais densas trevas, no momento mais difícil daquela madrugada, você pode imaginar, você está no meio do mar, quem faz pescaria sabe, uma determinada altura do mar, né, uma determinada distância onde você não vê nada na terra, você não vê nenhum pontinho de terra, e você não vê nenhum poste, nenhuma iluminação, você só vê o céu preto, só as estrelas. É um nível de trevas, um nível de escuridão muito grande. Naquele tempo, então, não tinha essa iluminação pública. Você pode imaginar a quarta vigília da noite, o medo que aqueles homens sentiram. Durante esse ano inteiro, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Você precisa se livrar do medo, você não pode se deixar intimidar, você precisa ter ousadia, você precisa ter coragem, e eu sinto o mesmo Espírito dizendo isso para você essa noite. Eu te enchi de ousadia, eu quero que você se levante para fazer o que você nunca fez, eu quero que você se levante para ser o que você nunca foi, mas que eu planejei você para ser. Não olha para trás. Eu sinto no meu espírito que pessoas aqui estavam olhando para trás, não pararam de frequentar a igreja, não se desviaram, como a gente costuma dizer, mas voltaram a práticas antigas, pecados antigos, tentações antigas voltaram, e você está fraquejando, e você está querendo voltar atrás, por muito pouco você não voltou atrás. Essa noite é a noite de você se desvencilhar disso, em nome de Jesus. Você está sendo fustigado pelos ventos contrários, você está na quarta vigília da noite. Versículo 25, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. O autor do Evangelho fala isso de uma forma tão tranquila, tão normal, porque eu acho que foi nessa tranquilidade que Jesus foi, porque ele terminou de orar, tinha que encontrar com o pessoal no barco, de repente Jesus marcou o encontro com eles, né? Ó, tal hora vocês vêm me buscar aqui, mas como estava tendo a tempestade, eles não chegaram, Jesus foi encontrar com eles, normalmente, andando por cima daquilo que era desafiador para eles. Aquilo que é muito desafiador para você, é muito natural para Jesus, é muito tranquilo para ele. Ele foi andando, eles não vieram me encontrar, espera aí que eu vou atrás deles, e foi. Você pode imaginar a cena, versículo 26, quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E gritavam de medo. Quem sabe você já sentiu isso aqui, pavor, medo. Quem sabe você entrou na igreja essa noite, mas você está com muito medo de coisas. Medo. Medo de situações, medo da resposta que você pode ter amanhã, medo de encarar uma pessoa, alguém que te intimida. O medo só entrou no coração humano porque o homem pecou. Não havia esse tipo de emoção no homem no começo. Mas a primeira emoção ruim, se eu posso dizer assim, que o homem sentiu, foi naquele jardim. Depois que ele peca, Deus se aproxima e ele tem medo. Ter medo de Deus não é normal. Só quando você tem consciência de pecados, que aí você teme. Foi isso que Adão sentiu. Medo de se entregar para o Espírito Santo. Medo de aceitar Jesus. Medo de uma mudança, de nascer de novo, de se converter. E aí você fica dando desculpas e dizendo, eu não estou preparado. Tanto para se converter, as pessoas vêm com essa desculpa, eu não estou preparado. Quanto para qualquer mudança que o Espírito Santo quer produzir, a gente sempre fala isso. Para pregar, eu não estou preparado. Para abrir uma célula, eu não estou preparado. Para
me ver dando espaço ao Espírito Santo, as manifestações do Espírito, parece que a gente não está preparado. A gente sempre usa o mesmo discurso, de medo, de pavor, diante daquilo que Deus está fazendo. O que está acontecendo aqui não é o sobrenatural do diabo, é o sobrenatural de Deus. Mas às vezes parece que a gente tem mais facilidade de acreditar no sobrenatural do diabo do que no sobrenatural de Deus. Não é verdade? Se eu chegar aqui e falar para vocês, eu estou vendo um demônio, todo mundo acredita. Não é verdade? Aí a pessoa, um irmãozinho vem, às vezes na simplicidade, vai dar um testemunho e fala, porque eu vi Jesus. Aí todo mundo, viu Jesus o quê? Que viu Jesus? Parece que a gente tem mais facilidade de acreditar no sobrenatural do diabo do que acreditar no sobrenatural de Deus. Assim que eu me converti, eu ouvi o apóstolo Renan falando a palavra sobrenatural, eu achava aquilo estranho, sobrenatural, porque na minha cabeça de novo convertido, quem sabe na sua também, toda vez que eu ouvia falar sobrenatural, eu pensava em coisas das trevas, né? Tem até uma série, eu acho, com esse nome. Sobrenatural, uma coisa do ocultismo, das trevas. Só que sobrenatural quer dizer aquilo que é fora do natural, ok? Uma pessoa andar em cima da água, como se fosse chão, é sobrenatural. E eu quero convidar você essa noite a viver o sobrenatural de Deus. Amém? Viver o sobrenatural de Deus. E como que a gente vive o sobrenatural de Deus? Tem que ver Jesus e ouvir Jesus. E não se desviar da palavra que Ele te falou. Eles gritaram, é um fantasma. Gritaram de medo. Eles tinham mais facilidade de acreditar que era um fantasma do que era Jesus andando em cima da água. Eles, como nós, muitas vezes acreditamos mais facilmente nas obras do diabo do que na obra de Cristo. No 27, imediatamente Jesus disse, tenham bom ânimo, sou eu, não temam. A voz de Jesus é sempre uma voz que traz paz ao seu coração, que te acalma, que diz assim, não tenha medo. Se alguém se diz usado por Deus e te aterroriza, não é Deus, não é a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é sempre um discurso que traz tranquilidade, não é um discurso que te acomoda, às vezes vai te confrontar, às vezes vai te incomodar, às vezes vai te chamar, vem, sai do barco e vem, vai te sair da sua zona de conforto, mas Ele não deixa você se apavorar. Ele fala, não tenha medo, ei, sou eu, não tema. 28, Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Tem muitos detalhes preciosos aqui que eu quero falar, item por item. Toda vez que a gente prega essa mensagem, quando a gente pergunta assim, dê um exemplo de incredulidade. As pessoas falam, nesse texto, o personagem que é um exemplo de incredulidade. Pedro, né? Vamos falar como se, para vocês entrarem aqui na dinâmica. É a primeira resposta que a gente pensa, Pedro, exemplo de incredulidade, Pedro. E aí a gente pergunta, um exemplo de fé. E aí? O que você acha? Muita gente fala, é Jesus. Tá valendo. Mas Pedro também é um exemplo de fé. Afinal de contas, todos os outros ficaram no barco. Ok? Foi ideia da cabeça de Pedro, não foi ideia da cabeça de Jesus. Não foi Jesus que falou, ei, venham aqui, experimentem da mesma coisa que eu estou experimentando. Foi ideia dele, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E diz aqui o verso 29, que Jesus falou, vem, e Pedro saiu do barco, tem que fazer um esforço, tem que se movimentar, e é isso que você vai fazer essa noite, você vai fazer algum movimento, em sinal de que está ouvindo e vendo Jesus e obedecendo. Saiu do barco, você pode imaginar, estava ventando, estava de madrugada. Ele desceu, e diz o texto que ele andou.
Toda vez que a gente fala de sobrenatural, dessa manifestação de andar sobre as águas, a gente sempre fala assim, Jesus andou por sobre as águas. Mas eu quero enfatizar para você que Pedro andou por sobre as águas. Pode, não sei quantos minutos, não sei quantos segundos, mas isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele experimentou isso, ele é um exemplo de fé. Só que no 30 aconteceu com ele o que às vezes acontece com a gente. Ele reparou no vento. Se tinha alguém que entendia de pescaria, de mar, de madrugada, de tempestade, era Pedro. Ele sabia que aquilo ali podia colocar a vida deles em risco. Ele sabia que eles poderiam morrer. Ele já tinha passado por isso antes. Ele já tinha vivido isso antes. Então, às vezes, o nosso conhecimento em alguma área que a gente é técnico, eu sou especializado. Eu sei disso. E a gente começa a reparar. Então, se você é um profissional da área de saúde, por exemplo, você sabe muito sobre doença. E aí a doença vem e bate à sua porta. Você conhece tudo daquilo ali. Então, logo, você começa a reparar no seu conhecimento. E você começa a criar imagens mentais, né? Nós somos assim. Nós começamos a imaginar, todos nós, o pior. Como vai ser meus filhos, minha esposa, meu futuro. A gente acaba criando essas imagens mentais de um futuro que não é o que Deus criou para a gente. E diz o texto que Pedro reparou na força do vento. Só que o versículo 30 na minha Bíblia, acredito que a maioria das versões falam da mesma forma, diz que ele começou a afundar. A minha está no gerúndio, começando a afundar. Deixa eu te falar uma coisa sobre a água. Não precisa ser físico para saber. Se eu estou em cima da água, e existe um poder sobrenatural que me faz andar em cima da água. Se esse poder some, o que acontece? Você lembra daquele Silvio Santos, tinha um negócio que ele abria um papelzinho, né? A pessoa, quando estava escrito água, tum. Pedro não tinha que começar a afundar. Entende isso? Se é o poder de Deus que faz ele andar, a hora que se retirou, tibum, era para afundar de uma vez só. Mas não é areia movediça, é água, né? O texto diz que ele começou a afundar. Eu posso imaginar a cena. Talvez ele tivesse crendo, Jesus falou, vem, e ele começou. Aí olha para cá, olha para lá, opa, não, mas aí ele lembra e olha de novo, e afunda e olha de novo. Os processos da fé no nosso coração não são assim, uma hora eu creio totalmente, outra hora eu descreio totalmente. A dúvida é um processo que vai corroendo a fé aos poucos. Então ele não foi da fé para a incredulidade de uma hora para outra. Ele foi afundando. E quem sabe, por isso que eu senti e falei o que eu falei aqui, quem sabe esse ano você começou a afundar. Quem sabe, pode ter sido essa a sua situação, onde a sua fé, você não se afastou completamente, você não largou tudo de mão, mas existem áreas onde você começou a duvidar, onde você começou a já não olhar tão firmemente para Cristo, onde você começou a duvidar da palavra que Ele disse, vem, e você começou a reparar em outras coisas que você conhece muito bem, na sua experiência, na sua intuição, naquilo que você já viveu. E o texto fala que ele começou a afundar. E no meio do processo, ele gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse, homem de pequena fé. Às vezes a gente diminui isso, poxa, Jesus falou homem de pequena fé. Jesus não falou homem sem fé. Você tem uma fé, se não tivesse, não tinha andado. Homem de pequena fé. E o que seria essa pequena fé? É uma fé que abriu espaço para dúvida. Algumas pessoas falam que é uma fé de curta duração. Por isso que é pequena. Crê durante um tempo. Está muito animado no começo. Pedro tinha essa personalidade que era assim, um rompante, né? Vamos fazer, pá, era ousado. Era ousado para falar, era ousado, né? Essa personalidade dele. E às vezes nós somos assim, animados com as coisas no começo, mas aí nós não chegamos no fim.
igual essa turma chegou ao fim, a turma de ontem chegou ao fim. Às vezes nós somos animados com as coisas no começo. Então, ele teve ousadia para começar. Ele estava firme no começo, mas ele não manteve. Por isso que Jesus chama uma fé pequena. É uma fé de curta duração. É uma fé que começa e não continua. Por quê? Porque no meio entra a dúvida. No 32, então eu só quero chamar a atenção que no 31 ele fala que Jesus segurou a mão. E no 32 diz que ambos entraram no barco. Assim que eles entraram, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O vento podia ter cessado antes, né? Parece que é de propósito, né? É depois que você supera que acontecem coisas assim. Mas o processo era necessário. Você acha que é coincidência o vento ter acabado depois que eles entraram? Podia ter acabado antes. Mas era necessário que tivesse acontecendo todo esse processo para ensino de Pedro e para nosso ensino. Porque ele teve uma fé de curta duração. Às vezes a gente pode ter a ideia de que quando Jesus levantou Pedro naquele processo ali, onde ele não era descrente, onde ele não era incrédulo, ele era um crente que tinha dúvidas. Talvez algo esteja falando no teu coração essa noite. Você não é um descrente, mas talvez você é um crente que de vez em quando duvida. Ou não, ou a gente que prega de vez em quando não duvida. Ou a gente é super cheio de fé o tempo todo. Aqui é o apóstolo Pedro. Às vezes sou eu, que creio, mas no meio do processo, posso me sentir intimidado. Jesus pegou na mão dele, e eu não creio, aqui é uma opinião particular, eu posso ter, porque o texto dá margem, né? Eu não creio, como a maioria, assim, eu já ouvi retratos, pinturas, que Jesus pegou Pedro no colo e carregou Pedro para o barco. Às vezes a gente quer, né? Ô Senhor, me toma no colo e tal. Eu acredito que quando você não tem força, Ele te sustenta. Mas pelo contexto, o ensino de Cristo era para dizer, está afundando, peraí, levanta. Eu creio que Jesus tomou pela mão, levantou e voltou andando com Pedro. Os dois. Porque o que funcionou para o Pedro no começo, pode funcionar para Pedro no final. Ele só fraquejou no meio. Então, essa noite, se você fraquejou no meio, vamos voltar para a fé que você tinha no começo. Amém? Jesus não vai necessariamente te levantar no colo. Se for preciso, sim. Mas o que Ele quer te ensinar é que aquilo que funcionou no começo, continua funcionando. Amém? É só você manter os seus olhos fitos nele. Tem uma música, no final a gente vai ouvir, que a Nívia Soares fez sobre essa passagem. E ela diz assim: eu não quero apenas viver, eu quero andar sobre as águas. Sabe, eu não sou uma pessoa comum, você não é uma pessoa comum. A gente não quer apenas passar por essa vida. A gente quer experimentar o sobrenatural. E para isso, às vezes, a gente vai precisar romper com o medo, com a covardia. Na minha própria vida, eu já tive experiências onde eu precisei romper. Em algumas vezes, em alguns ambientes, eu já ministrei sobre isso, já falei, mas eu sinto de compartilhar isso de novo para encorajar a tua fé. Quando eu tinha 16 anos, eu estava fazendo seminário, eu estava aprendendo a palavra, e faltou um diácono que ia pregar no culto. E o apóstolo Renan me ligou. Eu morava com meus pais, minha mãe falou, pastor quer conversar com você. Eu falei, o que será? E eu tinha 16 anos, eu trabalhava no som da igreja. Era uma mesa de 8 canais. E ele falou, diácono faltou, e eu quero que você traga a palavra no culto de oração. E ele disse assim, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Você aceita? Naquela semana, Deus tinha dado uma palavra para mim. Eu sentei, eu estudei a Bíblia e Deus tinha falado comigo, você vai ministrar. Então, quando ele me convidou,
eu não conseguia falar sim, mas eu sabia que era para eu ir. Então eu falei assim, aceito. E ele me orientou naquele processo todo, em tudo que eu devia fazer, como me preparar para ministrar. Eu ministrei a primeira vez. E eu sei que pessoas foram abençoadas, pessoas incentivaram, igual vocês, alunos de Antioquia, um incentiva o outro, continua, vai lá, vai lá. Muita gente incentivou. E eu sei que ele gostou porque ele chamou de novo. E ele chamou de novo. E ele chamou de novo. Amém? Aí teve um dia que eu estava fazendo faculdade, trabalhando, e eu já estava dando aula nas escolas aqui da igreja. Eu dava muita aula, tinha muita escola de discípulos, ela tinha domingo de manhã, tinha segunda, acho que tinha quarta, tinha sexta, sempre foi muita escola aqui, gente. Eu estava dando muita aula, eu saía de uma matéria, entrava em outra, não mudou muita coisa. Eu estava dando muita aula, direto. E claro que isso promove crescimento, porque eu lia, e fazendo faculdade, e trabalhando, e às vezes eu não conseguia estudar aquilo que eu achava que devia estudar. E eu me sentia mal, poxa, vou ter que deixar de ser professor das escolas. E é muito bom quando você tem uma paternidade que não deixa você fazer o que você quer. E eu disse assim, apóstolo, eu não posso mais ser professor. Eu não posso mais dar aula. Eu não estou dizendo que toda pessoa que chega para mim e diz que não pode, que eu acho que ela deve continuar. Mas hoje eu sei que eu não devia ter parado. E ele não deixou eu parar. Ele não deixou que eu parasse. E eu continuei dando aula. Amém? E eu continuo até hoje. Eu quero dizer para você que nem sempre foi fácil. Não é fácil falar para 600 pessoas. Não é fácil liderar uma célula. Assim que eu comecei a pregar, eu olhava para aquela porta ali, eu me lembro de um dia nitidamente, onde eu estava falando, e aí tem dia que a igreja flui com você, vocês são uma benção, vocês estão dizendo amém, vocês estão rindo para mim, mas teve dia que a igreja, logo no comecinho, aí eu parei assim, irmãos, aí você sente a sua perna tremer, a boca formigar, o braço ficar dormente, o microfone pesado. A boca fica seca. Eu quase larguei e saí correndo. Foi muito forte. Veio assim, foge. Sai correndo. Mas eu não larguei. Amém? Eu estou contando isso tudo aqui para você, para dizer, não larga daquilo que Jesus falou para você fazer. Amém? Se tem uma palavra de Deus, você tem uma profecia a respeito, né? Ele falou com você no seu quarto, você ouviu, você viu. Ele disse, vem, não tema, sou eu, vem. Se você conhece a voz, você vai. Você vai. Eu me lembro de estar sentado aqui, era para pregar domingo à noite. E o Senhor falava comigo o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você não precisa abrir, acredita que está na Bíblia, eu vou falar agora. 2 Timóteo 1, 7. Diz assim, Ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de equilíbrio, de moderação. E eu comecei a repetir aquilo ali que nem um mantra. Ele não me deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de moderação. Ousadia, poder e moderação. Ousadia, poder e moderação. Ele não te deu espírito de medo. O espírito que vive em você é um espírito de ousadia, de poder e de moderação. Quantas vezes, irmãos, na célula, chegava gente assim, com um olhar duro, e Jesus quebrava aquela pessoa. Quantas vezes chegou gente na célula assim, com aparência ameaçadora, usuário de droga, teve época que parecia, enfim, parecia que Jesus mandava pessoas assim, e eu sentia que eu não tinha que me intimidar. A ousadia, o poder do Espírito Santo vinha, e eu tinha que falar. Amém? Quando o poder vem sobre você, você se torna irreconhecível. Irreconhecível na unção. Eu me lembro de células onde eu chegava e também não tinha ninguém.
E eu ficava orando ali sozinho na sala, eu ia para o portão, ficava esperando. Você já fez isso? Ficava esperando meia hora, quem vem? Quem vem? Manda, Jesus, manda. E sempre o Senhor mandava e a coisa recomeçava. Então não foi fácil. Não é fácil a trajetória de quem tem uma palavra de Jesus. O vento continua batendo, a noite continua escura, mas eu tenho uma palavra. E para eu acessar o sobrenatural de Deus, eu preciso ver Jesus, ouvir Jesus, saber que foi Ele que falou e continuar. O Senhor falava no meu coração, por que que vocês não vivem mais de Deus? Por que que nós não experimentamos mais de Deus? Por que que eu, às vezes, não experimento mais de Deus? Porque não creio em todas as áreas que eu tenho que crer. Às vezes a gente tem ousadia nas coisas da igreja, mas não tem ousadia profissional para acreditar. Sabe, às vezes você não teve uma palavra de afirmação dos seus pais, você não acreditava no que Deus podia te usar no ambiente da faculdade, no ambiente dos negócios. Você não acreditava que você daria certo. Você é filho de Deus. Há algo especial sobre você. Tem um propósito, tem um desígnio. Se foi Ele que mandou, abre o negócio, estuda, entra na faculdade. Honra, seja um representante de Deus ali. Segue a voz, ouve aquilo que Ele falou. E você vai experimentar tudo de Deus naquele ambiente. Quando você tiver preocupações, pensa nas crianças, pensa nos seus filhos. Enquanto eu me preparava essa mensagem, eu vi Mariana deitada, dormindo. E ela não está pensando se vai ter comida a hora que ela acordar. Ela não está pensando nos boletos que tem para pagar. Ela não está preocupada com isso. A criança, Jesus falou, né, que ela nos ensina a ser um cidadão do reino. A criança, para mim, é o melhor exemplo de vida em abundância. Jesus disse que veio nos dar vida em abundância. É muita vida. Então, quando eu vejo a Mariana pulando, eu falo assim, mas é muita vida. É vida, é vida. E quando dorme, dorme. Ela dorme. Ela luta até o final. Quando ela está com sono, a gente sabe, né, que a Mariana está com sono. O que ela faz? Ela começa a pular. Porque ela não quer dormir. Ela só dorme quando ela é vencida. Aí ela dorme. E aí o Espírito Santo ministrava no meu coração. Quantas vezes eu queria dormir e o sono não vinha. E os pensamentos, as ansiedades queriam tomar conta. Quem sabe há muito tempo que você não dorme assim como criança. Salmo 3 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar com segurança. Ela está segura, ela não tem medo da casa cair, ela não tem medo. Então você precisa viver, eu preciso viver uma vida de fé, uma vida em abundância, a vida como de uma criança que celebra cada acontecimento. Mariana não sabe o quanto ela ministrou a minha vida quando eu estava tão preocupado com a formatura ontem. E ela entrou assim, batendo palma. Pai! Alegria! Começou a bater palma e fazer barulho. Tem que se animar. Amém? Está ensinando a tua vida? Amém? Pedro era assim, era um rompante. Vamos, é Jesus, então é Ele. Ele está andando, eu posso andar, então vamos. É isso. É uma fé simples. Amém? É uma fé simples. É uma fé simples que vai fazer você ser curado instantaneamente essa noite. Milagrosamente, você quer acessar o sobrenatural? Eu estou falando de cura física. Você quer acessar o sobrenatural? O que você acha que é a vontade de Deus para você? Qual é a palavra que tem para você? Olha para essa palavra e não olha para mais nada. Fica de pé. Amém? Fecha seus olhos. Eu queria que aqueles que já estão com o coração fervendo,
permaneça em oração. Mas se você entrou aqui e seu coração ainda tem muita dúvida, você sente que está caindo, você não vai fechar essa noite sem se reaproximar do Senhor, sem se reconciliar, sem se livrar dos pecados, se livrar das tentações, das crises, das depressões, dos pânicos, das ansiedades. Saia do barco. O barco, no momento de tempestade, ainda é um refúgiozinho de segurança. Você está se apoiando ainda em alguma muleta, em alguma coisa, que é o teu lugar seguro, que é o teu... Sai do barco. Tem ainda uma zona de conforto. Ele deseja que você seja ousado para botar o pé na água e ver o que Ele vai fazer. Pode colocar a música para mim, por favor. Eu queria que você ouvisse essa letra e fosse ministrado. Amém? Existem coisas que a gente ouve e que ministram forte ao nosso coração. E se você desejar, enquanto você estiver ouvindo essa música, você quer voltar para Jesus, você quer se reconciliar com Ele, você vem aqui à frente durante a execução dessa música. Amém? Você vai entrar, você vai acessar esse lugar sobrenatural, que é estar em Cristo, que é se relacionar com Ele. Entre nesse lugar, deixa as dúvidas de lado, deixa o medo de lado. Pode colocar bem alto e você pode sair do seu lugar. Estar aqui é sempre tão difícil. Olhar em volta e não ver mais que escuridão. As ondas vêm a cada dia sobre mim. Ventos incessantes não me deixam descansar. Mesmo assim, estou de pé. Não tenho nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Isso me faz insistir em estar aqui. Você sabe, eu quero fazer mais que apenas viver. Eu quero andar sobre as águas, sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos e segurando em tuas mãos, eu sei que está tudo bem. As ondas tentam me desesperar, me desacreditar. Os ventos dizem que tudo isso é bobagem, e o que vale é a realidade. Mas em tuas mãos eu posso ter força pra seguir e não olhar pra trás. Só quero ouvir tua doce voz a me dizer: vem sem medo, vem. Eu quero andar sobre as águas, sem medo de me afogar.
eu sei que está tudo bem, tudo bem. Eu quero andar sobre as águas. Está tudo bem, não tema. Está tudo bem. Está tudo bem, meu filho. Eu queria que em nome de Jesus você lançasse fora todo medo agora. Nesse momento, ore em línguas. Você vai ouvir o Espírito Santo, mais do que ouvir a minha voz. Você vai ouvir o Espírito de Deus. Você vai ouvir o que Ele está falando com você. Qual é o teu lugar seguro? Qual é o teu barquinho que você precisa sair? Eu queria que você fizesse um gesto. Se for sacudir a cabeça, o braço, andar, marchar, correr, se ajoelhar, dar um passo para frente. Mas eu queria que agora você ouvisse Deus e simbolicamente você fizesse um gesto. Eu vou falar as palavras de Jesus no texto e você vai fazer algo que represente a sua cura, a sua libertação. Quando uma pessoa é livre, ela faz o contrário do que o diabo quer que ela faça. Ser livre é fazer o contrário do que o diabo quer que você faça. Então, se o diabo colocou medo em você de alguma coisa, você tem que fazer o contrário. O diabo quer que você guarde rancor. Você é livre quando você perdoa. Você é livre. Então, se você tem alguma enfermidade física e você, pela fé, creu nessa noite, você vai movimentar aquilo que você não podia. Há poder de Deus disponível nesse lugar. E nós acessamos esse poder. Ouça o Senhor Jesus dizendo para você agora: vem, faça agora algo, faça algum movimento que simboliza a tua saída do barquinho, a tua saída do lugar de conforto. Faça algum movimento com o seu corpo, alguma atitude de dizer: Senhor, estou saindo do meu lugar confortável para viver o teu poder na minha vida, para viver. Ora Maria Suri Ramasso, canta lá, Xanamai, Xeramassuri Nalamai. Acessa agora esse lugar sobrenatural sobre a sua vida. Se esse lugar sobrenatural é orar por alguém, você está sentindo esse ímpeto, você vai fazer isso. Você nunca orou, você nunca botou a mão na cabeça. Faça isso. Se mova. Se mova. Sai de um lugar confortável. Vamos lá, você pode começar a dar vazão ao Espírito Santo. Amém? Você quer chorar? Você quer rir? Você quer dar um grito? Sai do lugar. Sai do lugar confortável, para um lugar de ousadia, de poder e de moderação. Eu declaro em nome de Jesus, sobre todos nesse lugar, que nós acessaremos 2020, um tempo de poder, um tempo de milagres, um tempo de viver as profecias, de viver aquilo que Deus já liberou sobre nós. Senhor, eu vou viver, eu vou entrar, eu vou acessar, eu acesso nessa noite esse lugar, para a minha vida, de te ouvir e te obedecer e fazer exatamente o que você mandou. E os resultados o Senhor dará, em nome de Jesus. Amém? Queria que homens e mulheres de fé cercassem as pessoas que estão aqui na frente e outras que estão pela igreja. Se você sentir, vai até elas. Amém? E pergunta se tem alguém aqui entre os que estão aqui que está se reconciliando com Cristo para a salvação. Amém? Está voltando para Jesus. Temos uma pessoa. Se essa pessoa
está aqui, de repente precisa de um reavivamento. Toca nela com poder, toca nela com autoridade. Seja um canal de Deus para a vida dela agora, em nome de Jesus. Está se reconciliando, glória a Deus. Ele escolheu essa noite para você. Amém? Ele marcou essa noite para você. Não seja refém das suas emoções. Segue a palavra. Segue a palavra daquele que disse: vem. Tem mais uma pessoa? Está se reconciliando, aceitando Jesus. Amém? Amém? Ora por ela. Libera poder sobre a vida dela. Aleluia. Já estamos terminando. Você no seu lugar, vira para alguém perto de você. Toca nele, toca nela. Eu vou orar pelo quê? Às vezes quando eu toco em alguém é que Deus começa a mostrar o que eu vou orar. Faça isso agora. Isso também é fé. Eu não sei pelo que eu vou orar, mas Deus vai começar a me mostrar agora. Amém? Toca nessa pessoa e começa a orar por ela. Deus vai te mostrar o que orar. Você não vai perguntar para ela não. O Senhor começa a liberar agora. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, línguas, interpretação. Seja ousado para acreditar que quem você tocar, Deus vai te dar o que fazer. Deus vai te dar o que fazer. Amém? Que ninguém saia daqui imune à tua glória, Senhor. Que ninguém saia daqui imune à tua presença. Que haja aqui um povo, Pai, muito ousado, muito cheio da tua unção. Que haja aqui um povo que alegra o teu coração. Que você rompa as barreiras da física. Você precisa de alegria? Bata palmas então. Enche esse ambiente. Amém? É isso. Como Mariana fez. Se alegra, se anima. Bate palmas, gente. Amém? Recebe encorajamento. Recebe. Tá chegando um tempo novo para a sua vida, amém? É isso mesmo? Vamos andar sobre as águas. Vamos andar. Aleluia. Vamos viver o sobrenatural. As duas moças que aceitaram a Cristo essa noite, sobe com elas aqui, só para a igreja ver. Rapidinho, irmã. Vamos dar um passo de ousadia aqui, ó, para a gente te conhecer. Parabéns pela sua decisão. Amém? O Senhor marcou essa noite para você. Tem uma jovem aqui também. Amém? Ok? Acompanha essas irmãs de jaleco verde. Amém? Elas vão pegar os seus dados, vão cuidar da sua vida. Amém? Tá feliz? Amém? Se não tá, bate palma. Se anima. Chega de preocupações. Você vai dormir bem essa noite, em nome de Jesus. Amém? Mais algum aviso? Alguma? Sim, irmãos. Muito importante, escuta. Apóstolo Renan essa noite está lá em Terra Fértil, Guaratiba, né? Lá no Largo do Correia. Disse que ele não está aqui essa noite. É aniversário de Terra Fértil, é verdade. Terra Fértil, Largo do Correia, lá em Guaratiba. Amém? Deus abençoe. Uma semana cheia do Espírito. Anda sobre as águas. Vive o sobrenatural na tua casa, tua escola, teu trabalho, tua empresa. Amém? Esteja sensível a Deus. Vá em paz.